Agora, olha só, minha gente, hoje eu estou recebendo aqui no estúdio o cirurgião dentista Alexandre Mascarenhas. Ele vai conversar com a gente sobre harmonização facial. Ganhou esse boom entre as celebridades. Hoje a gente realmente escuta muito falar sobre harmonização facial. E ele já está comigo aqui no estúdio, é meu convidado para o meu café da manhã de hoje. Tudo bom, Alexandre? Bom dia. Bom dia. Olha, sinta-se à vontade, tá? Obrigado. Deixa eu servir você um suquinho aí, olha. Nosso café da manhã delícia aqui da panificadora Caramelos, que arrasou hoje aqui demais no nosso café. Obrigado. Fica à vontade aí para comer mesmo, tá tudo de verdade, viu, gente? Aqui. Alexandre, então, com muito prazer te recebendo hoje aqui, o papai do Heitor. Então, vamos falar sobre a harmonização facial. A gente estava até conversando, gente, um pouquinho aqui antes, que a gente pensa que é algo muito novo, né? Que vem acontecendo agora, porque a gente vê muitas celebridades fazendo esse tipo de procedimento. Mas você estava me contando que é algo que já existe desde os anos 2000? Isso. Na verdade, assim, nos anos 2000 começou na área da medicina, né, como tratamentos medicinais. Então era utilizado mais a toxina botulínica, que hoje em dia a gente conhece comumente como Botox, né? Depois de um certo tempo, foi se avançando e começou a utilizar realmente na harmonização facial. Certas pessoas começaram a gostar daquilo e disseram, opa, calma aí, eu quero no meu rosto. E aí sim, realmente começou a ser utilizado dentro da harmonização facial. Assim, o primeiro curso que teve para cirurgião dentista, que foi quando realmente começou a crescer essa área da harmonização, foi por volta de 2007. Então, quando a gente observa, tem um bom tempo já que existem esses procedimentos. É verdade. E a gente estava até falando, né, que com o passar do tempo, são procedimentos que se tornaram mais acessíveis também. Sim, bem mais acessíveis. Antigamente quem fazia era assim, não, era ator tal, era famoso tal, basicamente era uma pessoa que, tipo, tinha uma condição financeira muito grande. Hoje em dia o que a gente observa? A gente observa que com a expansão da realização desses procedimentos, tipo, o cirurgião dentista entrou na execução desses procedimentos, biomedicina, enfermagem, e aí começou a, vamos dizer assim, se popularizou um pouco mais e ficou mais acessível. Hoje em dia, realmente, a gente pode dizer que quem realmente quer realizar a harmonização tem condições de conseguir realizar esse procedimento. Verdade. E, Alexandre, só explica pra gente isso, porque antigamente só cirurgião plástico era quem podia fazer, Quem isso? poderia seriam os médicos, né? As especialidades dentro da medicina, né? E aí, com o tempo, isso foi crescendo para outras áreas, né? A partir mais ou menos ali de 2007, foi o primeiro curso que foi ministrado para cirurgiões dentistas, e aí a odontologia entrou dentro da área da harmonização. Depois de um certo tempo, teve uma certa proibição de alguns procedimentos, mas a partir de 2019, a odontologia foi realmente a primeira, vamos dizer assim, a primeira especialidade que foi aceita como a harmonização orofacial como uma especialidade dentro da odontologia. Até porque vocês mexem nessa parte aqui do rosto, Isso. né? Então, a gente já realiza procedimentos no rosto, né? Desde do osso ióide até inserção capilar. Então, assim, a gente tem, por exemplo, uma especialidade que é chamada a bucomaxilofacial, né? Que são profissionais que realizam cirurgias bastante avançadas no rosto, reconstruções faciais realmente, né? Então, por exemplo, aconteceu um acidente de moto, alguma coisa assim, a pessoa sofreu um traumatismo muito grande no rosto, quem realiza muitas vezes essa cirurgia é um profissional que é o bucomaxilofacial. Então, assim, a nossa área, ela está bastante abrangente na região do rosto, né? E a harmonização facial são procedimentos pouco invasivos, como vocês podem ver aí na foto, são procedimentos em que a gente realiza por volta de, às vezes, 15 minutos, às vezes 20 minutos, 30, 1 hora, depende muito de cada procedimento. Entendi. Alexandre, me conta mais. Para explicar para o pessoal de casa, às vezes eu acredito, eu tenho a impressão que muita gente entende de harmonização facial como se fosse uma coisa só, um procedimento, né? A gente fala, fulano de tal, a Gretchen fez harmonização facial. Aí pensa que foi alguma coisa, aí a pessoa às vezes até pergunta, quanto é fazer uma harmonização facial? Mas para o pessoal entender de fato, me conta o que é a harmonização facial. A harmonização facial é basicamente o seguinte, é um conjunto de procedimentos, certo? Em que pode ser adicionado um procedimento cirúrgico, um procedimento não cirúrgico, tá? Procedimentos menos invasivos, um pouco mais invasivos, tá? Mas o que a gente tem que entender é o seguinte, esse questionamento, ele é muito comum, né? O que acontece às vezes, o próprio paciente que já realiza a harmonização, ele ainda questiona assim, tipo, mas eu não fiz a harmonização.
só fiz botox, só fiz rinomodelação. Só que ele não entende que qualquer procedimento em que você consiga harmonizar a face, tá aí o próprio nome, harmonização facial, você consegue melhorar a sua face, consegue resolver algum problema que te incomoda, ou consegue melhorar alguma coisa que você quer colocar em evidência, isso é considerado harmonização facial, certo? Nós temos que entender que a harmonização, ela abrange vários procedimentos. Tem procedimentos menos invasivos, tá? Seria, por exemplo, a aplicação de toxina botulínica, que é comumente conhecido como botox, tá? Os preenchimentos faciais, tá? Em que a gente pode fazer nariz, queixo, boca, mandíbula, malar, olheira, centro de sobrancelha. Tem várias regiões que a gente pode atuar, tá? E também tem os procedimentos cirúrgicos, tá? Hoje em dia, o que a gente tem que entender a harmonização ela é sim recente, mesmo vindo lá dos anos 2000, ela é considerada para a medicina uma realização recente e que ela se atualiza muito rápido. Então, tipo assim, a cada ano surgem novos procedimentos, surgem novas técnicas e a gente assim consegue adicionar a mais procedimentos e conseguir assim um resultado muito mais harmônico e mais satisfatório para o paciente. Coisa boa, viu? Inclusive, quero deixar o canal aberto para você que tiver alguma dúvida aqui, né, sobre a conversinha de hoje, sobre a harmonização facial. Manda pra gente, manda sua mensagem pro nosso WhatsApp, DDD 869-9411-7777. Pode mandar sua perguntinha que o doutor tá aqui para responder tudo, tá bom, minha gente? Vamos começar então, Alexandre, mostrando alguns procedimentos que você já realizou aí pra gente ver o que que mudou no rosto dessa pessoa. Vamos começar com um, pode colocar em tela cheia pra gente ir comentando. Vai lá, Alexandre. Ótimo. Nesse casinho aí, o que que a gente observa, tá? A paciente, ela queria um rosto mais marcante, tá? Então, o que a gente observa aí é um pouquinho. O nariz está um pouquinho mais em evidência. O nariz dela é lindo, é bonito, é empinadinho, tá? Então, a gente não fez nada no nariz, mas o nariz está mais em evidência. Então, o que a gente fez? Nós fizemos um preenchimento labial, né? Hoje em dia, quem não quer um preenchimentozinho labial, um lábio mais bonito, mais evidente. Tá? E fizemos também adicionado a isso um preenchimento na região do queixo, tá? E também um preenchimentozinho na região malar, que está um pouquinho escondido. O queixo dela veio um pouquinho mais... Só volta um pouquinho a foto pra gente ver. O rosto veio um pouquinho mais pra frente, um pouquinho mais pra frente. A gente conseguiu, assim, uma harmonia de perfil. Se você olhar, bacana. A foto do antes já era linda. Sim, e no depois mais linda ainda. A gente olhando antes já não tinha muita coisa, assim, pra mudar, né? Olha que bacana. Aí, nesses procedimentos, o que que você usou? Tá. Aí a gente usa basicamente o ácido hialurônico, tá? Que é o material mais utilizado hoje na harmonização orofacial. Dos preenchimentos seria o ácido hialurônico mesmo. Tá, esse preenchimento de boca, né, como esse outro que a gente está vendo aí também. Aí a gente observa dois procedimentos. A gente observa o preenchimento labial e também um preenchimento de olheiras. Você percebe a olheira antes bem profunda e depois a olheira sem a profundidade. Esse preenchimento de olheira, Alexandre, eu já tinha até dado uma olhada antes, eu também tenho muita olheira. Mas eu também, estou sem preenchimento atualmente. E assim, por ser uma parte perto dos olhos, é uma área muito sensível, né? E a gente tem uma musculatura bem fininha aqui perto dos olhos. Sim. Como é que é feito esse procedimento das olheiras? Tá. Os preenchimentos hoje em dia, eles basicamente são realizados através de uma cânula, tá? Então, antigamente, utilizava-se apenas agulha. Então, por isso que dizia assim, fulano de tal fez a harmonização porque tá todo roxo, tá todo vermelho, tá com a região muito inchada. E hoje em dia, com a utilização de outros equipamentos, que seria no caso a cânula, a gente consegue fazer um procedimento muito mais rápido e com muito mais segurança, tá? Agora, o que a gente tem que observar é o seguinte, a harmonização é uma região muito exposta, né? Então, a gente mexe em olheira, a gente faz procedimentos no nariz, no lábio. Então, são regiões que exigem que o profissional ele tenha um conhecimento muito amplo da área para que ele consiga realizar, sim, o procedimento com qualidade, né? Então, a gente consegue realizar procedimentos sem complicações, tá? Eu posso afirmar que eu não tive nenhuma complicação de todo esse tempo que eu atuo na harmonização, tá? Mas porque a gente faz com bastante cuidado e com bastante amor, tá? Eu já vi casos, inclusive, doutor, também, de gente, por exemplo, um artista, né? O Lucas Luco. Sim. Eu já vi eu vi um caso que você tocou no assunto, aí eu lembrei de te perguntar. Que ele fez uma harmonização facial, foi bastante criticado na internet pela harmonização facial, e depois ele fez a retirada do procedimento. É algo simples de fazer, Sim. Não é muito comum, né? Não é muito comum, mas vamos lá. Eu gostei desse assunto, porque, vamos lá, o que acontece? Com relação ao Lucas Luco, tá? Com relação às pessoas mais famosas, tá? Atores, atrizes, pessoas cantores, tá? Então, o que a gente tem que observar com relação à harmonização deles, tá?
eles não têm um tempo muito grande para um pós-procedimento. Ou seja, quando a gente faz um procedimento, nós temos que entender que aquela região incha um pouquinho, que aquela região pode ficar roxinha, pode ter um edemazinho maior, tá? Então, pensa o seguinte, certo? Eu sou o Lucas Luco, eu sou um ator, eu participo de programas, dou entrevistas e tudo mais. Então, eu não tenho um tempo muito grande para um pós, tá? Eu não posso ser atendido em um ano, 5, 6, 7 vezes. Então, o que é realizado nesses casos? É feito ali 1 vez, 2 vezes no ano, só que grandes quantidades, para que se chegue ao resultado que a pessoa quer. Só que qual é o problema de realizar grandes resultados, utilizar grandes quantidades de procedimentos, de preenchimentos de uma vez? Você consegue um resultado diferente do que você é, certo? Você modifica um pouco. Nós temos que entender que na harmonização existe o menos invasivo, em que você melhora, em que é o seu rosto melhorado. Existe outras pessoas que querem realmente mudar o rosto, tá? Que querem outro formato de rosto, outra dimensão de rosto. E aí, no caso dele, foi mais ou menos isso. Só que aí, no caso dele, ele não conseguiu se adaptar a esse resultado. Aí a grande vantagem da harmonização, o ácido hialurônico é reversível, certo? Então a gente consegue colocar, existe uma enzima, tá? Que é a hialuronidase, que ela consegue diluir esse ácido hialurônico. Então, tipo assim, não gostei do resultado, consegue se voltar ao resultado inicial. Gente, realmente ele voltou assim muito rápido, né, pro resultado anterior. E olha no caso da Gretchen. A Gretchen, roxinho. Nossa, O caso da Gretchen, o que acontece, tá? A Gretchen, ela não tem vergonha de mostrar. Sim. Certo? Então, assim, enquanto algumas pessoas se escondem um pouco, tá? Enquanto algumas pessoas dizem assim, ah, não, eu não vou deixar que ninguém me veja, não vou deixar ver o rostinho. A Gretchen não tem isso. Então, a Gretchen realmente, ela mostra, ela continua na rede social, ela mostra o pós. E aí, às vezes, isso é um pouco criticado, porque as pessoas não entendem que isso é apenas um pós-procedimento. Então, o rostinho é comum, o inchaço é comum, tá? Mas passa muito rápido. Tá? Na região, voltando um pouquinho para a região da olheira, né? Eu acompanho, inclusive, uma influência digital que ela fez o procedimento na olheira. E aí, no caso, ela explicou que pegou um pouquinho do vaso e ficou roxo a região, né? Só que depois também, de uns 3 dias, ficou tudo normal. Sai rapidamente. O que eu gosto de questionar para o meu paciente, né? Eu gosto de perguntar o seguinte, ó. Tem algum lugar no seu rosto que você acha que se eu fizesse um furinho com uma agulha, não sangraria? Não tem, né? Não tem? Então, o que a gente tem que entender, o nosso rosto, principalmente, ele é composto por vários vasinhos menos calibrosos, mais calibrosos. Então, durante um procedimento, às vezes, até comum, hoje em dia é mais difícil, tá? Eu digo que, às vezes, de 15 pacientes meus, 2 ficam roxinhos, tá? Por causa da utilização de outros materiais e da técnica que é utilizada. Mas, assim, é comum, às vezes, ficar um roxinho. Tá? Então, quem vai realizar tem que entender o seguinte. Primeira coisa que eu pergunto, vai ter algum evento? Vai participar de alguma coisa? Porque se for participar, se for ter algum evento, esqueça a harmonização por agora e faça com uma distância pelo menos aí de 15 a 20 dias de algum evento para que você esteja 100% recuperado. Doutor, quando você fala de pós, às vezes a gente tem a impressão, né? Ai, que pós é uma coisa, fiz uma cirurgia, preciso de um pós, preciso tirar férias no trabalho. Na harmonização facial isso não precisa, né? O que acontece? O que nós temos que entender? Depende muito de qual procedimento foi realizado, tá? Às vezes nós realizamos procedimentos um pouco mais invasivos, seria no caso de cirurgias, tá? Às vezes nós temos a lipoaspiração da papada, tá? Nós temos a bichectomia, nós temos cirurgias no nariz. Então, dependendo da cirurgia que foi feita, às vezes a pessoa vai ter que ter um pós um pouco maior. Tá? Tipo? Por exemplo, lipoaspiração da papada, o que nós temos que entender? É como uma lipoaspiração, certo? Só que feito em ambiente de consultório e com uma anestesia local. Só que o que a pessoa tem que entender? Ela vai ter que utilizar uma faixa nessa região por volta ali de 15 dias inicialmente. Então, não dá para participar de algumas coisas, não dá para ir para algum evento, porque você vai estar realmente com aquela faixinha ali. No caso do Botox e do preenchimento com ácido hialurônico, tranquilo? Botox preenchimento você faz ali, você sai e já vai seguir sua vida é normal. Então, no caso do Botox, né? Eu sou super adepta à harmonização facial, eu adoro, eu acho que tudo que vem para melhorar a nossa autoestima, para a gente se sentir melhor e tudo, eu acho que é muito válido, como você disse, né? São procedimentos que, sinceramente, para mim não doem. Né? Sim, pelo menos o tranquilo. Botox é muito tranquilo, a agulha de nada, né? E é feito também com anestesia, né, doutor? Sim, anestesia local, tá? Essa questão que você falou sobre devolver a autoestima, eu acho isso muito importante de ser conversado, tá? Uma coisa que eu falo para meus pacientes é o seguinte, quem não realiza a harmonização facial,
realmente não sabe o que é harmonização. Aham. Porque você sabe quando você vive a harmonização. Uma coisa que eu digo é, se eu pudesse resumir a harmonização em uma palavra, essa palavra seria autoestima. Tá? Por que autoestima? Porque muitas vezes a gente atende pacientes, que é um pouco triste falar isso, mas tem pacientes que às vezes a gente diz assim, ó, você pode tirar sua máscara para a gente observar o seu rosto, você explicar os detalhes que te incomodam, o que você queria melhorar. Aí, atrás da minha cadeira, eu tenho um espelho muito grande assim na parede. E aí, o que o paciente diz? Doutor, teve um que disse o seguinte, doutor, eu posso até tirar a máscara, mas de frente para o espelho não, porque eu não quero ficar me vendo. Olha. Então, imagina aí o impacto que a harmonização consegue fazer nessa pessoa, resolvendo aquilo que incomodava ele, tá? A gente tem que entender que a harmonização ela tem dois meios ali, dois caminhos. Um deles é resolver o que lhe incomoda, tá? Então, tirar aquela queixa ali. E o outro seria melhorar. Então, eu considero a harmonização como, às vezes, duas fases. Aquela pessoa que inicialmente diz assim, ah, não, eu não gosto do meu nariz, isso me incomoda demais, eu não tiro foto de perfil, ou então eu não tiro foto sorrindo por causa das minhas ruguinhas, eu não gosto do meu lábio. Pronto, a gente resolve no primeiro momento. É muito comum depois a pessoa voltar, tipo, ah, doutor, sabe que eu falei que não queria lábio? Eu acho que eu já estou querendo agora. É super comum, porque a pessoa viveu a harmonização e ela começa a entender, opa, esse negócio é bom, eu gostei, eu posso melhorar, tá? E aí a gente vai crescendo a autoestima e cada vez vai buscando mais aumentar essa autoestima. Uma coisa que eu digo é a harmonização, às vezes, é o pontapé inicial da mudança de vida. Não é a única forma de conquistar a autoestima, certo? A gente consegue a autoestima também na academia, a gente consegue a autoestima se vestindo melhor, tá? Mudando os nossos hábitos. Mas uma coisa que eu digo é, a harmonização, muitas vezes, ela é o pontapé inicial, tanto que às vezes a paciente vai ali, aí vai meio tímidazinha ali no começo, mas, meu Deus, quando ela volta no retorno é outra pessoa. Eu já digo que eu escuto o salto a dois quarteirões de distância. Já vem loirona, já vem outra pessoa assim, então a gente observa, meu Deus do céu, que felicidade impacto, né? de proporcionar isso na vida das pessoas. E trabalhar com isso deve ser muito bom, É muito né? bom. Deve ser muito gratificante também. Muito gratificante. Tanto que eu, cirurgião dentista, não realizo mais procedimentos na região do dente. Olha. Faço apenas harmonização facial, porque é algo que, na verdade, eu me encontrei, né? Quando a gente vê a mudança, quando a gente vê o paciente voltando assim pra gente, totalmente diferente, a gente se sente tão feliz quanto realmente o paciente está se sentindo ali no momento. Como é o nome da sua esposa que está aqui com a gente? Priscila Maia. É a Priscila. Olha, ser esposa de um cirurgião dentista que faz procedimentos assim é bom demais, né, Priscila? Tá sempre pedindo alguma coisinha. Não é sempre que eu faço. Tá errada não tá, né? Não é sempre que eu faço, mas tá sempre pedindo alguma coisinha aí. Tem que ter, acho que tem que ter muito senso do profissional também, Sim, tem né? que ter. Às vezes a gente tem que barrar um pouquinho o paciente. Já chegou o porque caso disso? A pessoa chegar a pedir várias coisas e você se negar a já fazer? sim. O que acontece, na verdade, eu não me nego, né? Eu vou conduzindo o paciente a realizar procedimentos menos invasivos e procedimentos, vamos dizer assim, vamos por uma sequência. Vamos realizar primeiro isso, depois a gente faz isso, depois a gente faz isso. E aí, nesse caminho, o paciente se encontra. E ele diz, opa, era isso que eu queria. Eu pensava que eu precisava muito mais, então é importante a gente seguir essa conduta. Eu gosto muitas vezes de mostrar o rostinho da Priscila para alguns pacientes lá durante os nossos atendimentos, porque quando eu começo a falar o que foi realizado nela, o paciente já pensa assim, tirar a máscara aí vai estar um negócio um pouco exagerado. Porque, por exemplo, o que eu digo? Ó, realizamos várias vezes botox, temos rinomodelação, temos preenchimento de olheira, temos bichectomia, emagrecimento facial, 5 ou 6 vezes preenchimento labial, preenchimento no queixo. Então a pessoa já pensa assim, vixe, vai estar exagerado. E quando tira, aí a pessoa olha, meu Deus do céu. Se disser que não tem nada, é uma pessoa bonita, que tipo assim, não, já veio desse jeito, tipo, tá natural, Que não é ninguém evidente. observa, não, né? não tem quem diga que realmente tem um procedimento ali, tá? Então a vantagem da harmonização é isso, o bonito é isso, e olhar para você e dizer assim, Não tem nada aí. que mulher linda. E não dizer assim, essa boca é feita, esse queixo é feito. Não, porque aí já seria que está em evidência demais e isso é perceptível. O objetivo não é esse, o objetivo realmente é harmonizar o rosto e a pessoa acordar, olhar para o espelho e dizer assim, eu sou linda. Esse é o objetivo da harmonização facial. Esse é o objetivo, né? Então, no caso da boca, né? Nossa, eu acho lindo o bocão, aquela bocanita, sabe? Eu acho muito lindo. É exagerado, mas eu acho bonito, sabe? Como é que é feito com a anestesia? Porque a região dos lábios também é uma região muito sensível, né? Muito sensível. O paciente às vezes pergunta assim, doutor, vai doer? Eu digo assim, ó, o preenchimento no lábio dói muito.
se não realizada a anestesia. Depois da anestesia, eu até brinco assim, eu fico pegando o lábio e pergunto, em que lábio eu estou tocando? A pessoa no de cima e eu estou tocando no de baixo. A pessoa não sente, certo? Então, o que a gente faz? A gente faz um bloqueio anestésico, que é realizado já na odontologia, tá? Para outros procedimentos. Então, a gente faz um bloqueio anestesia aqui. por dentro da boca? A gente faz por dentro da boca ou por fora da boca, depende de cada profissional, tá? Então, assim, a gente faz um bloqueio nessa região, que seria a região de infraorbitário e região de metoniano. Quando a gente faz o infraorbitário, a gente já consegue anestesiar várias regiões. O bloqueio que você fala é anestesia? Anestesia, tá? Por que a gente diz que é bloqueio? Porque não é realmente na região, tá? Então, tipo assim, eu quero fazer um preenchimento na olheira. Eu não vou anestesiar a olheira. Porque até se eu faço isso, eu aumento o volume da olheira e aí eu já não consigo ter, tipo assim, como é a olheira e como eu quero que deixe. Sim. Então, o que é feito? A gente faz uma anestesia, tá? De bloqueio por dentro da boca e aí a gente anestesia várias regiões. Então, por exemplo, com uma anestesia de infraorbitário, eu consigo fazer região de olheira, eu consigo fazer região de malar, região de maçã de rosto, bigode chinês, lábio superior. Na região de metoniano, eu consigo fazer lábio inferior, eu consigo fazer região de queixo e região de prédios, que é essa profundidadezinha que a gente tem entre o queixo e uma gordurinha que a gente tem aqui um pouquinho. Com uma anestesia só consegue fazer, então? Consigo fazer várias regiões. Eu te perguntei isso, porque eu tenho uma amiga que ela fez o preenchimento labial há um tempo já atrás com um médico cirurgião, sem ser dentista. E como ele não tinha acesso à anestesia por dentro da boca, ela acabou fazendo sem anestesia. O que acontece? Ela disse que foi bastante dolorido. E a segunda vez ela fez com um cirurgião dentista e disse que foi muito tranquilo. Sim, o que acontece? Tá? Na verdade, isso é uma conduta de profissional para profissional, certo? Tem alguns profissionais que preferem colocar uma pomada anestésica, que vai gerar uma anestesia, mas não uma anestesia tão vantajosa assim, tá? E existem outros profissionais que realmente eles fazem o bloqueio. Existe sim médico que faz o bloqueio, existe, mas a grande maioria dos médicos não faz o bloqueio. Eu realmente não entendo por quê, porque assim, a gente quer proporcionar sim um resultado muito bom, mas também um conforto durante o procedimento. Paciente chegou em mim e disse o seguinte, doutor, eu fazia quanto profissional, só que quando eu ia fazer eu ficava assim, meu Deus do céu. Lá vou eu de novo. Ai, meu Deus, senti tudo aquilo de novo. Então, hoje em dia já não tem isso. A gente já tem uma abrangência de anestesias que a gente consegue, sim, trazer realmente conforto para o paciente. É fazer sem sentir dor, tá? O que eu digo é, doutor, vou sentir alguma coisa? Você vai sentir anestesia. Depois da anestesia, você pode até... Tem paciente que dorme. Tem paciente que dorme fazendo procedimento. Olha, tem uma perguntinha aqui do WhatsApp. Deixa eu botar a pergunta na tela para vocês. Pode colocar a pergunta na tela, tá aqui. Bom dia, eu tenho muitas espinhas. Mesmo assim, eu posso fazer... Pode colocar, tá aí. Mesmo assim, eu posso fazer uma harmonização facial? Ou primeiro tenho que fazer um tratamento para as espinhas? O que a gente tem que observar é o seguinte, tá? Se essas espinhas estiverem inflamadas, tá? Se tiver com o rosto bastante inflamado, tem sim que primeiro realizar um tratamento nessa região, tá? Então, muitas vezes, vai-se para um dermatologista, ele faz o tratamento de toda aquela região da face, melhora as espinhas, às vezes vai utilizar alguma medicação oral, às vezes vai utilizar alguma pomada. Quando aquela região ela estiver mais limpa, ela estiver sem realmente contaminação, porque nós temos que entender que espinha são pus, tá? São vários puzinhos. Então, ali, se eu faço um preenchimento e eu pego aquela infecção ali e jogo para dentro de onde eu fiz o preenchimento, a gente pode ter uma complicação. Então, às vezes o paciente chega lá e diz assim, doutor, mas eu tô com umas espinhazinhas no queixo, posso fazer o queixo hoje? Não, a gente tem que esperar aquelas espinhas. Se não for comum, a gente espera que elas passem, tá? Se for algum caso esporádico, e depois a gente realiza o procedimento. Tá certo. Tem outra perguntinha aí? Pra gente colocar na tela. Que eu tava vendo outra pergunta. Era outra pergunta, Brígida, ali? Me manda aqui no WhatsApp pra gente ler, tá bom? Olha, vamos comentar então, é o que, Brígida? O pessoal pedindo seu Instagram, doutor. Tá aí. Meu Instagram. Vamos colocar aí embaixo o Instagram do doutor. Isso. Tá aí, olha. Doutor Alexandre Mascarenhas. Doutor Alexandre Mascarenhas, tá bom? Isso. Pode seguir no Instagram aí. Por lá você responde tudo também, Respondo tudo. né? Só chamar no direct, que ele tá aí a postos para responder tudo para vocês, tá bom, minha gente? Tá aí, olha, Instagram, @doutor Alexandre Mascarenhas, tá? Vamos só colocar mais uma foto pra gente comentar, um procedimento que o doutor fez, antes da gente encerrar. Pra gente comentar e ver a diferença. Tá aí. Homens. Homens também fazem muito, né? Fazem muito, tá? Hoje em dia, na verdade, as mulheres fazem muito mais,
né, por proporção, mas os homens também estão bem adeptos a essa questão da harmonização, né? Às vezes eu até brinco quando vai algum acompanhante homem e ele fica tipo, não precisa, isso. Aí, às vezes eu comento assim, não, você deveria fazer também, tem algumas coisinhas que podem ser melhoradas, tá? A mulher sempre quer que o esposo faça, que o namorado faça, tá? Mas alguns eles ficam meio assim. Aí tem alguns que dizem assim, isso não é procedimento para homem. Aí eu digo, não, você está certíssimo. Eu digo assim, não, você está certíssimo. Fim de semana você faz o quê? Aí você bebe uma cervejinha, escutando alguma música, você gosta de escutar o quê? Quem? Gustavo Lima, Jorge Mateus, Bruno Marrone, o que mais você gosta de escutar? Eles, gosto de escutar esses caras. Todos fazem harmonização. Todos fazem, é verdade. Então, tipo assim, os ídolos do cara fazem harmonização e realmente é tão natural que a pessoa não percebe. Essa é a vantagem. Hoje em dia eu digo o seguinte, a pessoa diz, doutor, vão perceber? Eu digo assim, inicialmente vão, porque tá um pouquinho inchadinho, pode ficar roxinho. Mas depois eu afirmo o seguinte, você passa no seu dia por muitas pessoas com harmonização que realmente você não consegue identificar. Então, por exemplo, esse é um caso muito comum, tá? Que seria realmente a aplicação ali do Botox. Vamos chamar de Botox, que seria a toxina botulínica, tá? Então ali o paciente antes estava em um movimento levantando a testa e formando as rugas, e depois o paciente fazendo o mesmo movimento, parece que não, mas está fazendo o mesmo movimento sem a formação dessas rugas, tá? Então a gente consegue trazer uma harmonia, uma beleza, tá? A essa face, sem, grandes modificações. É realmente a própria pessoa, só que mais embelezado. Com certeza, bem diferente. Bem melhor. Esse paciente aí, a grande maioria dos pacientes viram meus amigos. Esse paciente aí, meu Deus do céu, ele manda mensagem, meu Deus do céu, tá passando, tô indo por aí agora. Porque tem isso, né? Tem que ficar sempre fazendo. Sim, tem as manutenções. Uma coisa que eu digo é o seguinte, eu divido a harmonização em 3 fases. Tá? A fase inicial, a gente faz o que está incomodando o paciente. Tá? Eu não gosto de pegar um paciente que nunca fez nada e fazer muita coisa, tá? Porque o que a gente tem que entender é que o paciente tem que se acostumando a esse resultado para que não aconteça aquele de, eu não gostei e quero remover. Achei muito exagerado. Então a gente faz gradativo. Fase 1 a gente resolve o que incomoda o paciente. Fase 2 eu costumo dizer como nada está tão bom que não possa melhorar, tá? Então, por exemplo, doutor, eu quero fazer agora isso. É super comum o paciente dizer, eu queria agora fazer esse procedimento, eu queria agora fazer esse outro procedimento. Normal. E fase 3 é uma das fases mais importantes da harmonização, que seria o que eu considero a manutenção dos procedimentos que a gente fez inicialmente, tá? Então, o Botox tem uma duração média de 3 a 5 meses, tá? Então, a gente tem que retocar esse Botox, tá? E o preenchimento tem uma duração média ali de 10 a 1 ano e meio, dependendo da região e de qual procedimento, de qual ácido hialurônico foi realizado, tá? Então, tem que se fazer a manutenção se quiser manter o resultado. Né? Tá ótimo. Então, doutor, muito obrigada. Colocar o Instagram do doutor aí novamente, tá bom? Para mais dúvidas, para mais questionamentos, é só seguir aí no Instagram, @doutor Alexandre Mascarenhas. Muito obrigada, tá bom? Adorei nosso bate-papo. Obrigada. E olha,